Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Eva, de redação do cursinho da Poli, e estou aqui com vocês agora de volta, não é? Para comentar o tema de redação do primeiro Enem Digital. O tema foi o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Bem, gente, a frase temática é boa, não é? Ela promete uma boa redação. O aluno que está ali antenado com leituras muito atuais sobre as desigualdades entre as regiões do Brasil e as causas dessas desigualdades, ele vai sim fazer uma boa redação, ele vai sim fazer uma proposta de intervenção que direcione o olhar do examinador para um projeto de país avançado, não é? No entanto, no meu olhar, em meu entender aqui, esses textos eles têm um problema. Essa proposta, na verdade, ela tem um problema. Por quê? Ela tem repetição e falta, né? Repetição por quê? Porque veja só, o texto 1 eu vou colocar aqui de uma forma bem geral, viu gente? Assim, resumir de uma forma bem geral. O texto 1 fala o seguinte, bem, na década de 70 as regiões elas eram pobres, né? Mas enfim, houve ali uma certa oferta de infraestrutura, de mão de obra, enfim, mas as regiões norte e nordeste elas continuaram atrasadas, né? O texto 2 mostra o quê? Mostra a região sudeste, né, como participante, né, como a grande participante ali do produto interno bruto, né? O texto 3 mostra ali São Paulo, Rio e Brasília como as representantes, né, do Índice de Desenvolvimento Humano. E o texto 4, o texto do professor Milton Santos, é uma entrevista, né, um trecho de entrevista, o repórter pergunta para ele, mas qual é o momento, né, dessas desigualdades? E ele diz que é justamente a globalização, né, gente? E mostra, o professor Milton Santos, ele diz o seguinte, né, que uma promessa aí de integração regional é justamente o quê? As tecnologias da informação, né, gente? Da comunicação e informação. Bem, esse texto do professor Milton Santos, ele é de 2001. A gente está em 2021. Se o aluno olhasse para esse texto do professor para fazer ali uma proposta de intervenção social, ele não poderia, em 2021 ele não poderia. Por quê, gente? Porque a nossa crise sanitária acabou de mostrar que as tecnologias da comunicação e da informação, na verdade, elas não chegam a todo mundo. Nem todo aluno teve acesso no Brasil agora a aulas remotas. Nem todo aluno teve acesso ao ensino online, né? As aulas online, né, gente? Então, na verdade, a dificuldade de acesso faz com que essas tecnologias da comunicação e da informação, né, gente, e principalmente a internet, ela não chegue nos lares de grande parte dos brasileiros, né? Então, em meu ver, esses textos, esses 3 primeiros textos da proposta, eles repetem um olhar já conhecido, um olhar estereotipado, não é? Em que as regiões sul e sudeste, principalmente sudeste, né? Elas são adiantadas, né? Norte e nordeste, elas são atrasadas. Isso a gente já sabe, não é? Então, essa é uma repetição que, na verdade, ela confirma um olhar estereotipado. E a gente sabe que não é bem assim. Então, a falta, eu falei aqui da repetição, né? A falta é justamente o quê? Bem, são 4 textos motivadores, né, gente? Poderiam aqui ter colocado textos que mostrassem que não é bem assim, que existem lugares no Nordeste que são extremamente avançados, né? Que existem, o Nordeste, na verdade, exporta muita alimentação, né, gente? Exporta muitas frutas, tem vinho, tem grande produção de vinho, né, gente? Enfim, as regiões, não é todo lugar do Sudeste que é super desenvolvido. Então, esse olhar aqui de Sul e Sudeste adiantado e Norte e Nordeste atrasado, esse olhar repetido que existe já na sociedade brasileira, na verdade, ele não existe de fato, não é? Enfim, então, essa divisão entre Norte e Sul, digamos assim, ela não existe hoje como é colocada nos textos, né? Então, isso é um ponto. Faltaram textos, né, que mostrem que, na verdade, houve um avanço, né, porque houve governos mais preocupados, né, governos recentes, né, gente, mais preocupados com a justiça social e que foram responsáveis por grandes avanços nas regiões Nordeste, Norte e Nordeste, né? E na verdade isso não aparece, né? Então omitiu-se um lado aqui de avanço, não é? E aí, qual é o problema disso tudo? O problema é que o olhar do aluno, ele não fica complexo, não se complexiza
a redação. Então, o olhar ele poderia ser mais reflexivo, ele poderia ser mais profundo, mas não é, não é? Então, falta esse olhar aqui e dizer o seguinte, mas não é bem assim, né? Existem lugares do Nordeste que são super desenvolvidos, que é a grande exportação, por exemplo, de alimentos, né? Grande exportação de roupas, grande exportação de vinhos. Existe isso, né? Enfim, e regiões do Sudeste que não são assim. Então faltou isso, né, para deixar o olhar mais complexo, e faltou também o quê? Dizer que houve políticas públicas que foram responsáveis por grandes avanços nessas regiões mais pobres, mas que isso não aparece no texto, né, gente? Então como é que o aluno vai fazer uma proposta de intervenção, não é? A partir de um texto, por exemplo, do Milton Santos, de 2001, que olhando para hoje, olhar de hoje, né, em que as tecnologias da comunicação e da informação, elas não chegam a todos os brasileiros, não é isso, gente? Então, na verdade, eu achei aqui que faltou complexizar. A frase temática é boa, mas aquele aluno que obrigatoriamente vai partir dos textos motivadores, porque tem que partir, ele não tem por onde avançar. Cadê os textos para ele avançar? Faltou este olhar. Tá certo, gente? Então, por enquanto é isso. Eu agradeço aqui a presença de vocês e até a próxima, pessoal. Até mais!